Olá, pessoal. Meu nome é Micaele Mesquita e sou acadêmica do 7º período de Engenharia Civil pela Faculdade Maurício de Nassau. Este vídeo é a primeira atividade construtiva de hidráulica aplicada com o professor Leandro Cavalcante e eu vou falar um pouco sobre os condutos equivalentes. Bem, um conduto é equivalente a outro quando transporta a mesma quantidade de fluidos e resulta na mesma perda de carga. Ou seja, então se a gente tem um tubo que eu posso substituir por outros tubos, desde que eu consiga transportar a mesma vazão e provoque a mesma perda de carga. Logo em seguida, nós temos a demonstração da fórmula de Hazy-Williams. Como nós sabemos, se os coeficientes de rugosidade forem iguais, nós podemos cancelá-los e isso dará origem a esta próxima fórmula, que diz que é uma fórmula bem simples: comprimento equivalente sobre diâmetro elevado a um expoente. Isso é igual à soma de todos os comprimentos sobre todos os seus diâmetros. E como está colocado aí, M 4,87 é o número de Hazy-Williams, L são os comprimentos e D são os diâmetros. Agora vamos falar um pouco sobre condutos em série. Bom, ele indica uma sequência de tubos de diferentes diâmetros acoplados entre si. A vazão é a mesma em todos os tubos, as perdas de carga em cada trecho do tubo são diferentes e a perda de carga total é igual à soma das perdas de carga de cada trecho ou tubo. Ou seja, o que a gente quis dizer com isso, né? Significa que um conduto é dito em série quando possui dois ou mais diâmetros diferentes. Neste caso, a vazão é constante e a perda de carga total é a soma das perdas de carga para cada diâmetro. Agora, em seguida, vamos falar sobre os condutos em paralelo. São tubulações unidas por dois pontos conhecidos, também chamada de rede ou malha. A vazão em cada tubo é função entre D, L e ΔP entre as extremidades desse tubo. ΔP é igual para todos os tubos de um sistema em paralelo. As perdas de carga são idênticas em cada tubo e a vazão de entrada é igual à soma das vazões de cada tubo. Resumindo, o que foi dito com tudo isso. Dizemos que dois ou mais condutos estão em paralelo quando são submetidos à mesma perda de carga e a vazão total é a soma das vazões de cada conduto. Bom, o primeiro desenho à esquerda é um conduto em série formado por dois tubos, ou seja, eu tenho dois tubos diferentes em série que fazem essa interligação entre a origem e o destino. Já à direita, eu tenho uma interligação entre a origem e o destino feita com três tubos em paralelos. Vocês observem que na imagem à esquerda nós temos só uma entrada e uma saída. Já à direita nós temos três entradas e três saídas. Na primeira imagem, o primeiro trecho tem um tubo de diâmetro D1 maior que o do segundo trecho, e o primeiro trecho é menor que o segundo trecho, pois vemos que L2 é maior que L1. A imagem não apresenta o coeficiente de rugosidade dos dois tubos, mas eu posso ter tubos tanto de rugosidades iguais como de rugosidades diferentes. Já à direita, onde temos a tubulação em paralelos, eu tenho os três tubos com diâmetros diferentes, sendo D1, D2 e D3. Os comprimentos, então, são exatamente iguais na figura, mas isso não é uma regra. Eu posso muito bem ter uma tubulação em paralelo onde os comprimentos são diferentes e o coeficiente de rugosidade pode variar ou ser igual nos três tubos. Por fim, pessoal, eu acabei não falando de conduto simples, mas vou tentar falar brevemente sobre ele. O conduto simples é nada mais nada menos do que uma tubulação formada por um único tubo ligando a origem ao destino. Caso você queira fazer uma alteração desse tubo e deseje manter a vazão e a perda de carga, você pode calcular isso através de fórmulas que mostrei para vocês no início. Essa aqui ou essa. Caso eu mantenha o coeficiente de rugosidade, ou seja, caso, por exemplo, eu esteja mudando um tubo de PVC por outro tubo de PVC, isso faz com que eu mantenha a rugosidade, porque a rugosidade só depende do material do tubo. A única diferença é que aqui do lado direito da igualdade, em vez de eu ter várias parcelas, eu vou ter somente uma. Saber disso é muito útil. Por exemplo, para o caso de eu querer trocar uma tubulação em série de três tubos diferentes por uma tubulação em série de dois tubos diferentes.
A maneira mais fácil de calcular isso para manter a mesma vazão e a mesma perda de carga é transformar a tubulação de 3 tubos numa tubulação simples, ou seja, uma tubulação de um único tubo, para só depois de feito isso, eu transformar a minha tubulação de um único tubo numa tubulação de 2 tubos diferentes. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigada pela atenção de todos.